Nós vamos conversar agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, falar um pouco mais sobre coronavírus. Estamos recebendo no nosso estúdio o médico infectologista, professor Davi Wippe, que é um dos maiores especialistas no país na área da infectologia. Queria saber do senhor, como é que o senhor está acompanhando essas notícias aqui no Brasil? São 9 casos que estão sendo investigados e também o coronavírus no mundo. Bom dia, obrigado por comparecer ao vivo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Bom dia aos ouvintes. Eu acompanho com cautela, por conta que são novas informações, ainda algumas incipientes, e você tem que fazer valor de juízo a respeito de tudo isso para levar a melhor informação, a mais segura, sem gerar pânico. Então, crises desse tipo que se avizinham, você tem que ser muito cuidadoso do ponto de vista de tomar decisões e orientações que ao mesmo tempo sejam bem transparentes, mas que sejam voltadas em termos de ciência e respaldo para que as pessoas não se alarmem mais do que precisam. Vai lá, Cláudio. Muito bom dia, professor. As notícias o senhor considera até agora, que a tendência é o exagero, né? Está todo mundo entrando ou sendo levadas a entrar em pânico, né? Mas assim, o senhor acha que é caso para isso? Qual é o tamanho, qual o tamanho que isso pode chegar, né? Essa é a grande questão, né? É uma coisa tão devastadora assim, a ponto de dizimar populações inteiras, ou não, ou é uma... Enfim, já vimos algo parecido. Eu queria que o senhor, como é que eu diria, que o senhor consolidasse isso na cabeça da gente, né? De nós todos aqui, que somos leigos no assunto, nossos ouvintes também. O que é que nós devemos esperar daqui para frente? São duas informações que ainda nós não temos da complexidade que se faz necessário. O primeiro é a transmissibilidade. O que é isso? É qual a competência de um indivíduo infectado infectar um número de não infectados. Quer dizer, o infectado vai infectar 1, 2, 3 ou 20 pessoas. Esse dado não está claro. Parece que não é como o sarampo, por exemplo, que infecta cada paciente infectado, infecta 18 pacientes. Parece que é menos que isso, deve estar entre 2 ou 3. Esse dado é fundamental. O segundo é a morbimortalidade. O que é isso? Dos infectados, quantos vão apresentar sinais da doença? Lembrando que toda doença viral ela é assintomática, ela tem às vezes poucos sintomas e a minoria sintomas importantes que levam à internação e até ambientes de terapia intensiva e morte. Então, a competência do vírus em causar sintomas e os sintomas graves ainda não está bem estabelecido. O que temos até agora é que a mortalidade e a letalidade está em mais ou menos 2 a 3%. Toda morte, obviamente, é indesejada, mas esta é uma letalidade considerada baixa pelo tamanho do que está vindo por aí. Dados iniciais, dados ainda incipientes, nós precisamos esperar um pouquinho para ter uma avaliação mais sustentada. Professor Davi Wippe, como que estão sendo colhidos materiais, exame de sangue? O que tem sido feito no mundo, né, para tentar responder essas dúvidas aí que o senhor levanta? Pois é, esse é um dado absolutamente fundamental, porque o diagnóstico é complexo. O diagnóstico é por ampliação genética e avaliação genômica. Esses não são exames disponíveis no dia a dia. Primeiro, são complexos. Os laboratórios que fazem esses exames são de grande expertise e custosos. Então, esta imagem que está sendo passada, que nós vamos diagnosticar todos os pacientes com coronavírus, esqueçam. Esqueçam. Esse exame Impossível isso. Impossível. O exame vai servir para você calcular o índice de encaminhamento do exame, índice de prevalência. Agora, imaginar que você, ao mesmo tempo, você vai identificar o vírus e vai fazer o sistema de vigilância em contactantes, absolutamente impossível, se a coisa continuar como parece. Então, ninguém tem suporte para fazer isso no mundo e ninguém tem insumo. Eu queria tratar de um assunto que é muito interessante. A China está construindo, em semanas, hospitais de 1.000 leitos. Depois que constrói, tem que equipar, tem que treinar pessoas e precisa de insumos. O mundo está preparado para disponibilizar isso tudo?
Nós estamos falando de bilhões de pessoas. Então, nós temos que ter muita cautela no que nós ouvimos, e isso não é problema da imprensa, não. Isso é responsabilidade nossa, né, os especialistas, de colocar no devido jeito. Tá bom, como é que o mundo vai se preparar para fazer uma vacina? Não é rápido. Você constrói um hospital na China em 10 dias. O mundo não faz uma vacina em um mês. Você precisa identificar o vírus, isso já está acontecendo. Você tem a pesquisa em fase 1, fase 2 e tem a pesquisa clínica que demora tempo para ver segurança da vacina e efetividade. Só mais uma questão, a gente tem que liberar o doutor Davi, que ele está com o horário apertado aí, mas gentilmente veio aqui conversar com os ouvintes do Jornal da Bandeirantes. Gente, a preocupação é com os casos aqui do Brasil, né? Os casos suspeitos, claro, não tem nenhum caso confirmado, vamos deixar isso bem claro. O Brasil segue que tipo de parâmetros para verificar, para fazer a análise desses casos e eventualmente avançar para uma confirmação? O Brasil tem experiência, especialmente o estado de São Paulo, nós já vivemos isso. Não tem nenhuma novidade para nós. Teve a gripe aviária, H1N1, então nós sabemos lidar e os programas de contingenciamento já estão sendo disponibilizados. Agora, tudo é tamanho, tudo é volume. Chega uma hora que você tem qualidade de atendimento e tem competência, ou não. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo. Vamos ver como as coisas se passam para ver qual é a resposta. Eu tenho uma última pergunta, doutor. É o seguinte, a China informou, enfim, o governo informou que apenas 2% dos casos confirmados resultaram no seu agravamento e chegando à morte, etc. Isso é uma boa notícia, é um bom indicador, ou 2% é um descalabro, já é uma coisa, enfim, indício de perda de controle? Mais de 0 para mim é muito. Se você puder evitar todas as mortes seria ideal, mas 2% é um número muito razoável, pequeno em relação a outras pandemias. Os casos aqui de São Paulo, as pessoas estão isoladas? O senhor tem alguma informação nova aí para dar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes? Tenho sim, são 3 casos suspeitos, 2 irmãos, 2 crianças e um adulto. Eles estão em isolamento domiciliar. Eles não apresentam sintomas exuberantes, então a medida está muito adequada. Ficam isolados em casa até que se defina o diagnóstico. Professor Davi Wippe, obrigado pela vinda aqui ao estúdio da Rádio Bandeirantes para dar um pouco mais de explicação para o nosso ouvinte a respeito desse coronavírus aí. Vamos continuar acompanhando esse assunto aqui na programação. Grande abraço ao senhor. Muito bom dia a todos.